Você ouve agora Leia Guarapuava, um podcast para leitores e escritores sobre a literatura regional. O que você canta? Cole Porter, essas coisas. Assim como uma enfermeira nossa. Ela canta para os acamados. Vamos procurá-la? Sem sono e curiosa, Maria aceitou. Eles caminhavam falando amenidades sobre gostos musicais e vontades de alimentos, agora escassos por conta da guerra. Sinto muito falta de chocolate, ele disse. Eu também. Olá pessoal, tá começando mais um Leia Guarapuava. Eu sou Rita Ilachuk. Eu sou Ana Simitã e hoje a gente tá aqui com a Luciana Klanovics para falar um pouco sobre a obra dela. Seja bem-vinda, Luciana. Olá, gente. Como vão vocês? Obrigada pelo convite. A Luciana é escritora e também é historiadora. Tem vários livros publicados, entre eles Prata da Terra e A Vida Continua. Em 1943. Que é desse livro que a gente vai falar hoje. Além desse livro, a gente vai falar como é o universo das publicações, como é a cena aqui em Guarapuava para literatura. Então, Luciana, conta pra gente quando que você se descobriu escritora? Quando você começou a escrever e pensar, não, eu vou publicar isso? Então, eu comecei a escrever realmente quando eu era mais jovem. Então, eu passei um tempo escrevendo, tanto que alguns desses contos que eu só lancei agora são contos que eu já tinha escrito há muito tempo, mas eu acabei reescrevendo eles agora. E quando eu comecei a universidade, eu parei. Então, assim, é uma coisa que a carreira acadêmica tomou mais o meu tempo e eu acabei não escrevendo mais nada no campo da literatura. Aí fiz a graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, depois vim dar aula. Aí eu passei por um processo de quimioterapia, né? Fiz um tratamento em 2014 e daí eu fiquei impedida de tomar banho de sol. Então, passei o verão todo, né? Falei, então acho que eu vou ficar lendo, né? E eu comecei a ler, daí, a partir de 2015. Virei uma leitora voraz, né? Porque antes eu só lia coisas acadêmicas, né? Comecei e o que você gosta de ler? Eu gosto de ler romances, principalmente romances que têm algum contexto histórico envolvido. Pode ser romance de época, né? Que é um subgênero, né? Dentro dos romances. Os próprios romances históricos, contos, poesias. Mas eu gosto realmente de romances que têm um final feliz, né? Que eu tinha passado por um tratamento e daí eu, não quero ver nenhuma tristeza. E você é líder do grupo de pesquisa Corpo e Gênero na História. Como que você vê que como a questão de gênero influencia na sua literatura? As minhas protagonistas são todas mulheres. Nesse livro aqui, que está na Amazon, que é o Prata da Terra, a minha protagonista ela é uma cientista, né? Então é no final ali do século XVI, então no período renascentista. Começa, assim, a Revolução Científica. E na história da ciência, essas mulheres não foram, né, lembradas, elas foram apagadas. E realmente teve um número muito grande de mulheres cientistas, né, que começaram cada uma em uma área diferente, né? No caso da minha personagem lá na Itália, gostava de astronomia, então desenvolvia muito mais os estudos nesse sentido. Mas sempre tem alguma coisa que as protagonistas carregam, assim, né? No caso da Maria, muito mais da resiliência, de você conseguir... A Maria do 1943. De você sobreviver a uma guerra, sobreviver à perseguição, né? E sobreviver e fazer com que isso realmente fosse uma meta, né? Essa sobrevivência dela, acho que é uma marca muito, muito intensa, né? A Anabela tinha essa coisa da ciência, né? Acho que para cada uma das personagens eu carrego um pouco mais, né? Tentar trazer um cenário, esse outro conto que é da Um Beijo Meu, ela é uma estudante universitária que tem um relacionamento que não dá certo, então também pego faixas etárias de vida, assim, que são bem diferentes e, né, as encruzilhadas da vida. Tento fazer com que o conto seja mais próximo da realidade, mas claro, né, sendo uma ficção, né, com uma pitada de Sim, emoção. Eu percebi que você pega o contexto histórico, mas você não se prende a narrar os momentos históricos, você coloca os personagens e narra como os personagens estão se envolvendo naquele contexto. Isso. E como que é o seu trabalho de pesquisa para escrever essas histórias? É bem diferente do trabalho que a gente faz ali, porque tem os livros acadêmicos, né? Então, a minha vontade também era fazer uma coisa completamente diferente do que eu vinha fazendo na academia, né? Então, a ideia também de não ficar citando muito, né? Então, eu usei tudo que eu já li na minha vida sobre a Segunda Guerra, mas não ficar citando, não colocando referências, né? Que não lembrasse esse meu lado acadêmico. Eu queria me desprender um pouquinho dele, né? O central do livro ou do filme é o relacionamento entre né, as tensões entre os personagens, muitas vezes amorosas, né? Então essa que é a ideia. Optei então por seguir essa linha e não fazer aquele romance histórico trazendo todas as batalhas, que daí eu ia cair lá no acadêmico, certamente. Depois que você escreve, quantas vezes você revisa o texto? Tem alguém que você mostra o texto antes de eu publicar? aprendi assim a fazer. No início era eu mesma que fazia, mas a gente começa a perceber que mesmo na literatura a gente acaba se repetindo. Então tem revisores, né? O Joque, meu marido, ele faz a primeira
primeira leitura, depois eu passo, a minha mãe também faz a leitura, mas como leitora, né, que ela também consome muitos livros de romance, mas depois eu passo, na terceira ou quarta vez que a gente faz a revisão em casa mesmo, eu passo para um revisor profissional, né? Então tem alguns revisores, inclusive aqui na própria cidade, que é o Fabiano Jucá, que ele é bibliotecário da Unicentro, ele tem um grupo que faz isso, ficha catalográfica, né? Então ele é excelente. Então, além dele, tem outras pessoas que também trabalham nesse ramo e a gente vai aprendendo e vai conhecendo via internet mesmo, né? A gente começa como autor independente e vai tentando, né, encontrar as pessoas lá mesmo na internet. A gente estava falando da revisão, você costuma aceitar sugestões que os seus primeiros leitores que dão feedback sugerem pra você? Ou você, tipo, eu não concordo com isso, a minha história tem que ser assim, e assim, pronto. Se não for uma coisa assim que mude totalmente o caminho da história, e em geral as pessoas não fazem assim, sabe? Elas não dão uma sugestão assim, eu não gostaria que ele tivesse ficado. Claro, tem essas questões, mas não é nesse sentido. Mas quando eu vejo que eu podia ter melhorado alguma cena, eu aceito completamente, porque às vezes as pessoas enxergam coisas na cabeça do escritor, tá tudo bem claro, e daí às vezes a emoção não passou daquela forma. Tem gente também que se oferece como beta, que daí a gente acaba não pagando nada, né? São pessoas, são leitoras que dizem, se você tiver o livro, quiser que eu leia, então também acontece isso, sabe? De pessoas que gratuitamente, leitoras que dizem, eu posso fazer a betagem do seu livro se você quiser. Então também gente já fez. Não aconteceu com 1953, porque eu não conhecia quase ninguém na época, mas no Prata da Terra já aconteceu, nos contos também. Eu acho que também a escrita a gente vai começando a ouvir mais esse público leitor. Acho que é uma boa saída, né? Não é só a pessoa corrigindo a questão gramática, né? Nem o conteúdo do livro, mas se o público também vai ter uma aderência, né? Que acho que isso é importante. Você tem um autor ou uma autora que é seu preferido, que você sente que influencia bastante na sua escrita? Sim. Dos romances, eu li muito da Judith McNaught, porque ela traz os romances de época dela, muito mais a questão dos conflitos, e tem uma carga também dramática bastante grande. Às vezes os romances de época são açucarados, às vezes demais, e daí não chegam muito a algum lugar. E acho que na escrita eu gosto bastante dela. Outra que eu gosto bastante é a Lisa Kleypas, que ela traz os conflitos que eu adoro, questões de classe, né? O nobre com a pessoa de uma outra classe, e como isso vai se embaralhando, né, no período que ela escreve. Agora a gente vai falar sobre o livro 1943. Esse é um livro da Luciana que ele tem em e-book na Amazon e tem o livro físico também. Passa em 1943 e a Ana vai ler a sinopse do livro pra gente. 1943 é um romance que narra a trajetória de Maria, uma brasileira, filha de diplomatas, que se vê enredada numa trama de amor, espionagem, romance e desventuras no meio da França ocupada pelos nazistas. Maria tornou-se cantora em um bar, uma das poucas alternativas para permanecer viva em meio ao conflito mundial, onde conhece um matemático inglês, Philip, sem saber que ele era espião. O relacionamento de ambos é vigiado pela inteligência nazista, e em meio a uma invasão alemã ao bar, Philip foge enquanto Maria torna-se prisioneira de guerra, transferida para o sul da Alemanha. A beleza, a voz e a força de Maria são motivos para que um oficial do exército nazista apaixone-se profundamente por ela, entrando em conflito com sua ideologia. A partir daí, a história é repleta de reviravoltas, enquanto Maria tenta sobreviver a uma guerra que parece não ter fim. A gente estava comentando que você usa características suas em algumas personagens. No que você acha que você parece com a Maria? Então, eu coloquei o fato dela gostar de cantar. Além de ser professora, também tem uma banda, canto, né? Já participo várias vezes do Fuca. E é uma das características minhas. Então, até o timbre dela é o mesmo do meu. Os cabelos também, né? A cor dos cabelos, os olhos castanhos, né? Então, características, né? Mais próximas do que seria a minha mesmo, né? E depois, acho que não foi intencional, depois que eu terminei o livro, e eu consegui fazer uma relação com a própria situação que eu estava passando. Tinha terminado a quimioterapia quando eu fiz o livro, meu cabelo estava careca, estava começando a crescer, e no final das contas eu sempre colocava os percalços da Maria, porque para mim os meus percalços também pareciam intransponíveis, né? E isso não foi
foi consciente. Eu acho que o livro, realmente, eu digo, foi a minha forma de cura, porque eu fui passando por coisas que eu achava que não ia conseguir. E a Maria também passa por poucas e boas, mas sempre com a ideia de que tem que sobreviver, né? Isso pra mim era muito forte. Eu tinha que passar por isso, então a Maria também tinha que passar e ela tinha que sobreviver. E eu achava que eu também tinha que sobreviver, apesar de todas as adversidades, né? E quando eu fui falar com o meu médico, ainda levei um volume pra ele, né? Eu falei pra ele que foi importante escrever o livro, porque a Maria é o meu processo de cura. Então, também tem essa questão. Mesmo que ela não adoeça, não acontece nada com a Maria no livro, mas os problemas dela, eu meio que projetei os meus para que ela um dia conseguisse, né, superar. Né? Por que você escolheu o contexto de Segunda Guerra Mundial para contar essa história? Essa é uma pergunta legal. Enquanto eu estava vindo para cá, eu estava pensando, qual que foi o start, né, de começar a escrever? Eu gosto muito de música, vocês já sabem, e tem uma música que é You Never Know, que no início ia ser o título do livro, mas assim, título de livro em inglês, eu fiquei pensando, acho que não vai ficar legal. É uma música que eu tinha uma gravação da Doris Day. I miss you. You'll never know just how much I care. A tradução seria mais ou menos assim: você jamais saberá a falta que você faz em mim, né? Uma pessoa que amou muito uma pessoa e de repente se viu separada, né? E a música pra mim foi um start, né? E como a música tem ela fui ver quando que a música foi feita, ela foi realmente, né, na década de 40, não sei se é 43 mesmo ou 42, mas enfim, em 43 ela acho que a trama já tinha que ter um andamento, né? Então já estava já perto do final da guerra. Eu acho que a música foi sim o momento o ponto de partida para que eu começasse a escrever, por isso que começa com ela cantando, que a música foi você aquela teve todo motivadora. o cuidado de escolher as músicas que entram no livro, né? Isso, nossa, eu fiz uma pesquisa bastante grande, você tinha perguntado da pesquisa. E como é livro de ficção, fui para outros caminhos, eu fui procurar todas as fotos da época, eu tentei achar também os mapas, situar depois os bombardeios, porque tem uma série de bombardeios que vão atingindo as cidades alemãs, e mesmo dentro da própria Inglaterra, porque situam em alguns diferentes espaços. O fato dela ser brasileira, eu quis mesmo que fosse, né, uma personagem que tinha um percurso diferente, ela era filha de diplomatas, então por isso que ela sabia falar várias línguas, ela tinha morado também no sul da Alemanha quando era criança. Isso favorece que as coisas foram se encaminhando, foram se encaixando. Tem uma amiga minha que disse que, nossa, isso parece uma história psicografada. Eu falei, olha, não sei. Vai que é. E eu não percebi no processo, porque ela realmente, eu não sei de onde vem a boa parte das coisas, elas foram realmente na escrita, né? E realmente eu não tive muitas edições nesse livro. Nos outros eu edito muito mais, mas esse sofreu bem poucas edições nessa parte da escrita. Eu pesquisava bastante, depois eu escrevia à mão. Poucas vezes eu corrigia, sabe? Então demorava um pouco mais para escrever, mas ficava desse jeito como ficou. Nos seus livros você sempre traz mulheres agindo de uma forma que não é tão esperada. Qual que é a importância de trabalhar essa temática? Eu acho que elas fazem isso no cotidiano, só não tem, talvez, uma visibilidade. Todas essas personagens. Eu fico pensando que na guerra as mulheres sofriam todos os medos e o protagonismo delas, às vezes, não tinha uma visibilidade. Eu fico imaginando a quantidade de mulheres que se viam presas ou em cidades que eram ocupadas pelos nazistas, como elas estavam, a Janete e a Maria estavam no início do livro. Era um lugar que estava totalmente dominado pelos alemães nazistas. E depois, quando ela vai mesmo para uma cidade nazista, como era Munique, como sobreviver estando sob o jugo, né, de forças tão, né, coercitivas e tão, né, opressoras. O corpo das mulheres é sempre o mais visado, né? Então esse perigo do estupro, né, o estupro sempre foi, né, eu queria evitar o mais possível falar sobre isso, mas chega uma hora que às vezes a gente não consegue escapar, mas nas guerras é um medo muito grande, né? E no caso das outras personagens, né, dos outros livros do Conto Um Beijo Meu, é o que tem assim mais, não é adolescente já, né? Ela é uma jovem universitária, então ela sofreu a primeira desilusão amorosa e vai viajar pelo sul do Rio Grande do Sul, a fronteira com o Uruguai, e daí tenta se redescobrir nesse processo. Então são pessoas comuns. Eu acho que no final das contas as minhas personagens eu tentei encontrá-las, né, e descrevê-las o mais possível, né, do universo das pessoas que eu conheço. Então as inspirações são às vezes pedaços de história de amigas, né, ou de familiares ou das
coisas que eu escuto das minhas alunas. E daí eu vou misturando tudo, isso vai ganhando, né, uma forma. Mas eu acho que sim, acho que elas têm um traço, assim, de personagens mais fortes, mas é que essas mulheres estão aí, só que às vezes não tem representatividade. Outra mulher forte do livro também é a Jeannette, né? Ela tinha um namorado e os dois eram da resistência francesa. No dia que eles planejam fugir, o namorado dela acaba desaparecendo e ela não sabe o que acontece com ele. Aí ela foge e aí, no decorrer do livro, você descobre que ela ainda é uma espiã e que ela tá trabalhando toda disfarçada e você fica com muito orgulho, tipo, nossa, você tá fazendo isso pelo que você acredita. Eu acho a Jeannette maravilhosa. Adoro as minhas personagens. E a amizade que ela tem, o carinho que ela tem também pela Maria, que é uma personagem, assim, elas são bem opostas, né? A Jeannette é muito mais, né, proativa. E a Maria era muito apática mesmo, né? Porque ela achava que tinha dado tudo errado pra vida dela. Ela é muito ingênua também, Muito né? bobinha, assim, na vida. E achava que, né, vou ficar cantando aqui, tá todo mundo caindo, mas eu tô aqui, tá tudo bem, tô cantando, tá tudo certo. Né? Tô sobrevivendo, pelo menos, né? E até que daí a vida faz com que a Maria tome mais iniciativa, né? Ela é obrigada mesmo a agir. Aí a história dela fica mais, né? Ela cresce bastante. É, o legal é que ela não começa com uma personagem, aquela mulher forte. Ela tá se adaptando, mas ela não é uma mulher forte ainda. Até porque ela tem medo de se envolver com as pessoas e tal, mas no decorrer da história ela vai criando mais força. E elas são jovens, né? Acho que eram pessoas muito jovens, muito inocentes. O primeiro que ela se envolveu, nossa, né? Um spoiler. Mó rolê errado. Sabe? E assim, são histórias que acontecem o tempo todo, né? Já a pessoa se envolve com um cara errado, que parecia maravilhoso, né? Não dá muito certo, né? Mas acontece muito. E assim, acho que a gente também cresce quando, né, tropeça. Eu acho que a Maria é um pouco isso, né? E ela vai em frente, né? Spoiler é porque sempre vai, fique tranquilo que vai dar tudo certo no final. A gente vai falar um pouquinho sobre o livro. É um livro de 314 páginas, ele foi publicado em 2017 na Amazon. Isso. Certo? Mas essa edição nova é de 2019, né? Isso. Então. A editoração foi feita pela Tiane Maia, que foi uma designer editorial que eu conheci também na internet. Se vocês olharem cada entrada de capítulo, ela retoma o microfone, né? E achei super bonita, ela é uma excelente profissional. Eu acho que o trabalho que ela fez só valorizou o livro. A versão de 2017, essa versão bem crua mesmo, que eu escrevi à mão. E quem fez a primeira capa pra você? Foi a Gabriela, também uma designer lá da internet, as capistas que oferecem os serviços, né? Lembra mais um cenário de bar, assim, as cortinas. Eu acho que ela se inspirou muito na parte inicial do livro, né? Onde eles se conhecem e tal. Tinha uma outra ideia, mas esse a gente queria trazer, né, com a editora, né? Uma ideia muito mais, né, centrada na Maria mesmo, porque ela passa, né, percalços boa parte deles, né, sozinha, então. É sobre o Tempo Editora. Isso, uma editora específica que publica tanto a parte acadêmica de história, como também livros de romance histórico ou mesmo romance de época. Tem alguma coisa nele que depois que você escreveu você pensou em mudar? Ou você ainda acha ele? Agora a versão dele ficou em 2017, eu acho que tinha coisas realmente para melhorar, alguns detalhes, incluir assim questões mais, incluir alguns termos em alemão, né, porque deixar um pouquinho mais, né, caracterizar a época e tal, mas eram mais detalhes. Agora do jeito que tá, eu não me arrependo. Eu acho que é um livro que tenha o início, meio e fim. Eu acho que ele tá bem estruturado. Você gosta dessa coisa de colocar espiões nos livros e tá, deixar um mistério? E eu gosto de aventura. Esse que tem bastante. Assim, eles vão, sabe? Tem umas movimentações, assim, intrigas, né? Eu gosto de coisas assim. Como que foi o financiamento dos seus livros? Quais que são os custos? Pode falar, sim. Claro, eu tô tentando me lembrar, assim. O que custa mais, na verdade, é tratar com a gráfica e com a editora. São esses os direitos as coisas que são mais difíceis de pagar. Tem que parcelar, né? Porque não tem muito jeito. É o que é mais caro, mas assim, vamos pensar, pessoas que começam a escrever e querem publicar numa plataforma como a Amazon. Não tem custo nenhum para você publicar na Amazon. Não. Inclusive, você nem precisa pagar o ISBN, porque eles têm uma outra certificação, que é o ASSIN. Então, mas a gente sempre sugere, né? Eu sugiro para quem tiver interesse em publicar, faça toda essa revisão, né? Porque na Amazon tem muito livro que a língua portuguesa foi assassinada diversas vezes, porque eles não fazem essa conferência, né? Então é bem ruim mesmo. Então tem muito livro que é até legal, interessante, mas assim, a língua portuguesa, assim, prejudica bastante. Uma forma de você
poder alcançar outras editoras maiores, né? Sim, sim, tem muita gente, eu conheço. Como uma vitrine. Esse meio, assim, me fez conhecer bastante gente, né? E você ganha também bastante dinheiro se você conseguir achar um nicho que te coloque. Por exemplo, tem o nicho dos livros hot, que as pessoas têm ganhado, assim, 10, 12 mil por mês, só de royalties. Na Amazon, você tem duas opções. Você faz a precificação ou 30% ou 70%. Então, se tiver lá o livro custando... Esses e-books não custam muito alto. Então, vamos pensar, o Prata da Terra está R$ 7,99. 70% do royalties, se alguém comprar, é meu. E nenhuma editora no Brasil, acho que no mundo, você ganha um royalties desse. Mas é um e-book, né? Enfim, você ganha, né, na hora que a pessoa compra e também quando a pessoa vai mexendo as páginas. Então, se você começa só a ler aquele que é como se fosse um empréstimo de biblioteca, o Kindle Unlimited, se você começa a ler só 10 páginas, eu ganho 0,02% reais por página ali. Então, claro, gente, vocês imaginam os hots, as pessoas vão lendo, então por isso dá esse valor. E nas editoras é quanto, mais ou menos? Que é? Eles, em geral, dos livros acadêmicos eu nunca ganhei royalties nenhum. Acho que eles nem dão. Se dão, deve ser 1%. Nossa. No ano, 2%. A pessoa tem que vender muito. Acho que talvez livros didáticos, talvez, aqueles de escola, que as pessoas devem ganhar bem, mas assim, mesmo assim, eu acho que não se compara. Do preço que vocês estavam falando, que às vezes tem que ter um investimento. Achar uma pessoa que faça capa, mas tem gente que faz capa de e-book por R$30. Não é uma coisa assim muito impossível. Marcadores também, eles fazem também por 60, dependendo do que você quer. Esse aqui eu já fiz frente e verso, né? Dá para colocar um pedacinho do livro. Aí você vai negociando, assim, sabe? Eu acho que é um trabalho super legal. Esse aqui foi a Tiane também que fez, a Tiane Maia. Essas marca-páginas você faz para vender ou faz para colocar nos livros? Em geral, para colocar dentro do livro. Eu deixo nas livrarias, deixo aqui na livraria do Chaim, lá na livraria do shopping. A gente vai deixando ou vai mandando quando as pessoas fazem o sorteio. É um material de divulgação, né? Mas eles são super legais, acho que eles representam bastante. Esses cartões também, que são os cards, né? Tudo isso dá um certo custo, né? Você pede para alguém fazer e depois a gráfica ainda tem que... Isso dá um certo custo, mas eu acho que ele ajuda a gente, né, a divulgar. E que mais que gasta? Bom, daí para fazer a revisão. Tem que gastar um pouco mais, porque realmente é uma coisa que vai te dar uma segurança de que você não cometeu nenhuma deslize, porque às vezes acontece, né? Fica tudo muito, né? O texto fica fluindo. Eu acho que vale a pena. Acho que a revisão, no caso, desse custo aqui, acho que é o que dá mais. Mas as pessoas parcelam, não é muito difícil. E quais são suas outras estratégias de divulgação? Eu vi que você posta amostras no Wattpad, que bastante gente usa. Isso. Na verdade, esse conto, Um Beijo Meu, eu escrevi ele todo lá no Wattpad. Eu achei bem legal, porque daí você pode botar imagem, você pode colocar música, achei bem interativo, né? Mas daí, como eu coloquei na Amazon, achei melhor deixar só uma parte né? Ele até tá metade, acho, do livro, um pouquinho mais. E foi essa experiência, né? Fui postando. Eu acho que acho que é legal postar assim por capítulos. E outra coisa que eu faço, né, é ter uma página no Facebook, usar o Instagram, o Twitter. Então, eu vou replicando tudo. E agora eu tenho uma pessoa que faz para mim que realmente professora universitária não tem tempo. Eu quero escrever os livros, né? E não consigo fazer divulgação. Então, o que ela faz, eu só replico, né? Então, ela faz, eu pago por mês para ela fazer. E não é muito também. E ela vai pegando 3 vezes por semana, ela faz um post, sempre com imagens legais, usando a capa dos livros ou trecho dos livros. Para mim tá ótimo, porque eu não tenho tempo de divulgar. Você percebe que tem um retorno nessa divulgação? No meu caso, eu não sou conhecida, acho que a divulgação, quanto mais as pessoas veem você ou você comenta, né, você começa a conquistar um público. É muito difícil quando você não está numa editora, né? Eu entrei na editora agora, né? Então, mas mesmo assim, fica sempre em cima dos escritores, né? E a gente tem que, nem que seja pela insistência, né? Ver se as pessoas não esquecem da gente. E a questão do feedback dos leitores? Teve algum feedback que te marcou muito de algum livro seu? Eu gosto de todos, assim. As primeiras leituras do 1943 foram as que mais me marcaram, assim, porque é bem diferente do feedback dos livros acadêmicos. A gente fica, né, sempre bastante insegura para ver se a emoção passou. Às vezes as pessoas também não se identificam tanto com um personagem ou com o outro. Mas é um outro universo para mim, né? Para mim está sendo ótimo, né? Tô entrando num outro patamar. Mas eu lido muito bem, seja com a crítica positiva, também não me deslumbro e também entendo quando acho que é pertinente. É alguma crítica de alguém que não gostou tanto.
Eu tento levar isso sempre de um ponto de vista que não altere, né? Não vou mais escrever. Não, cada vez mais eu quero escrever, queria ter mais tempo. E como que você percebe a diferença de público do pessoal que lia livro físico e o pessoal que agora está lendo e-book? Eu acho que no caso por isso que eu até publiquei, porque eu acho que no caso do estilo que eu escrevo, como o hot é o que está vendendo mais, eu não tenho tanta gente assim lendo os meus livros, e-books. Eu acho que e-book é muito mais um livro mais rápido, né? Mais que, enfim, são 100 e poucas páginas. Dói o olho. Eu acho que no caso desse estilo de livros, o pessoal gosta mais dele impresso. Então, dos outros, inclusive dos meus contos, me pedem para fazer impresso. E imprimir realmente dá um custo maior, né? Daí você tem que fazer ISBN, você tem que, né? A capista de livro impresso, nossa, o custo é muito maior do que essa que eu falei que é R$30, né? De e-book, porque daí você tem que fazer a contracapa, a orelha, né? Tudo isso é um custo. E a editoração, que fica super bonita. Você tem que até definir qual é a cor do papel, o tamanho da letra, o que facilita mais. Eu acho que, pro tipo de livro que eu escrevo, eu acho que o livro impresso, para mim, eu acho que é uma outra relação. Acho que meu público gosta mais dele impresso do que ele no e-book. Pelo menos é o que eu tenho visto desde que eu comecei. Mas tem gente que gosta de ler e-book, enfim. Eu leio dos dois, né? Mas eu ainda gosto mais do livro impresso. Você percebe que esse 1943 tem bastante público no e-book? Ele vende bastante. E assim, eu acho que o público ainda não consegui definir, porque lê gente mais jovem e lê gente também. Homens gostam muito do livro. Isso é uma coisa que eu não tinha percebido, né? E muitos homens leem o livro porque, vai ser um romance, assim. Não, mas a maioria dos que leem gostam demais do livro. E é um público que eu não tinha pensado. Talvez eles não gostem tanto dos outros. Mas esse, com certeza, eu sei que muitos homens leem e gostam. Por isso que eu acho que é um público muito, né, mais heterogêneo. Eles falaram porque gostam mais? Eles acham emocionante, porque, né, tem a prisão, e daí vai pra lá, vai pra cá, né? Eu acho que tem uma movimentação assim, né? E fala também sobre guerra. Tem muita gente que gosta de ler sobre coisas da Segunda Guerra Mundial, né? É um nicho, assim, bem... E às vezes acham que é um livro que vai ter só romance. Não, romance é a base, mas como é que você vai dimensionar uma tragédia ou uma guerra se não tiver pessoas que estão sofrendo, né? Aí a gente não consegue, né? Vira tudo número, né? Número de corpos, número de cidades bombardeadas, e a gente não consegue dimensionar o que seria, né? Viver naquela época, tentando sobreviver, ou até mesmo se apaixonar durante um conflito que você sabe se não vai viver. Né? Uma bomba pode cair a qualquer momento e acabar tudo, né? Então, tudo era muito rápido, né? As pessoas se apaixonavam muito rápido, né? Enfim, é tudo muito intenso. E como que você avalia o cenário de Guarapuava para os autores? Como que é o mercado? Olha, tem um grupo, quando eu cheguei, Curaca, eu acho que é o nome, né? Coletivo Curucaca. Isso. Eles não estão se reunindo tanto quanto eles gostariam, mas eu acho que tem bastante gente aqui na região. Eu já fui em vários lançamentos, seja de livro de poesia, tem Norbert. E assim, ele agita bastante. Eu acho que também tem para Fabiano, que escreve assim, nossa, maravilhosamente bem, outro estilo. Fabiano Jucá, ele tem livros maravilhosos. E ele é maravilhoso. Eu fiquei apaixonada por um livro que é sobre Curitiba, também sou curitibana, e passa um livro sobre a juventude. Foi bem a época da minha adolescência também lá, e é um livro maravilhoso, assim. Eu falei para ele que parece um pouco com o do Trevisan, sabe? Acho que tem uma coisa assim, do universo do Trevisan no livro dele. Eu adorei. Então, assim, tem muita gente. Tem o Ricardo também, que escreve poesia. Tem muita gente. Eu acho que Guarapuava acho que propicia, assim, não sei se é uma coincidência, mas eu conheço muita gente que escreve. Eu acho que tem uma cena legal, a gente só tem que arranjar jeito para se encontrar. Onde as pessoas podem encontrar seus livros? Então, tem aqui na Livraria do Chaim alguns exemplares. Acho que ainda tem lá na livraria a página do Shopping Cidade dos Lagos, não tenho certeza. Mas eu tinha deixado alguns lá, talvez já tenha acabado. E daí dá para comprar pelo site da editora Sobre o Tempo. E acho que até inclusive está numa promoção lá no site. Pode comprar comigo também, que eu também tenho alguns volumes. E na Amazon dá para comprar os e-books. Nossa, eu esqueci uma coisa. Eu lancei recentemente um livro de poesias, que eu chamei de Cartas Exiladas. E esse livro de poesias
também de várias épocas da minha vida que eu resolvi fazer uma coletânea e chamei de Cartas Exiladas, porque elas ficaram encaixotadas lá, essas poesias eu tinha esquecido delas. E agora eu resolvi retomar e publicar. Esse, na verdade, é o último lançamento mesmo, acho que foi da semana passada, se não me engano. Só que eu não tenho material nem nada, só tenho desses aqui Então, todos estão na Amazon. Os preços de e-book, em geral, eles não são altos, porque realmente é um público que quer consumir, né? É muito rápido o e-book, mas dá para encontrar nesses lugares. A intenção é publicar o Prata da Terra em livro, né? Isso vai acontecer com a editora, com a mesma editora. E eu queria publicar também os contos. Eu tenho também interesse, mas só falta mesmo tempo e dinheiro para fazer, possibilitar, porque a gente tem que... O autor ainda investe bastante, né, para publicar os seus livros, né? Então, Luciana, para você, quais são os ingredientes de uma boa história? Acho que tem que ter bons personagens, tem que ter também uma narrativa que vai crescendo a atenção do espectador, né, ou do leitor. E, acima de tudo, ter algo a dizer, porque às vezes os livros, eles passam e a gente não consegue nem lembrar deles, né? Então, acho que para ele ser marcante, ele tem que trazer uma contribuição que te traga, né, uma lembrança, né, ou seja, a força de uma determinada personagem, ou até mesmo a trajetória que ela passou. Eu acho que tem que ter algo que te faça, né, nunca mais esquecer dessa obra, né? Então, é uma característica talvez singular. Ter uma singularidade, né, dentro de um universo de livros que todos são muito parecidos é um desafio muito grande, mas eu acho que é uma das coisas que mais me atrai quando eu leio e procuro ler um livro. E que conselhos você dá para quem está começando a escrever agora? Eu acho que ler é o primeiro e principal conselho, porque por mais que às vezes as pessoas tenham excelentes ideias e queira colocá-las no papel, acho que você ler muito sobre o nicho, sobre o gênero que você vai se dedicar, acho que é primordial. Primeiro que você também tá falando dentro de um grupo específico, né? Você não está falando, né, para um grupo mais amplo. E você precisa saber o que foi escrito sobre, né? Então, não dá para você escrever sobre poesia se você nunca leu poesia, né? Até pode escrever, mas enfim, talvez você perca muito nesse processo, né? O uso de determinadas, né? Até a mesma construção de algumas normas que são implícitas, né? Seja um livro de época, você tem que tentar procurar se adequar à linguagem, né? Não colocar coisas anacrônicas. Eu acho que, às vezes, quando você não lê muito sobre um determinado gênero, às vezes você comete erros muito básicos, muito primários. Então, acho que ler seria o principal desses exercícios. E o segundo é escrever. Que a escrita, né, e tanto quanto a leitura, você vai... É um hábito, então você vai escrevendo e cada vez mais você vai lendo, né? No primeiro ano eu li 150 livros, né? Hoje, quando eu comecei a escrever, eu diminuí, assim, acho que passou por ano, eu tenho lido 75 livros. É uma média Gente, minha. quanto livro! Eu já acho que diminui bastante, mas Gente. assim, é o que eu sou mesmo. Então, assim, quanto mais você lê, mais rápido você lê, mais você absorve também um vocabulário, a forma também de construção das frases. Eu acho que ajuda demais, né? Eu acho que são duas coisas e, claro, tentar buscar a tua singularidade, trazer você para dentro do texto, né? Eu acho que esses são os três principais, né, conselhos que eu poderia dar, né? Ler, escrever bastante, né? Escrever, ler bastante e tentar achar a tua singularidade. Então, pessoal, a gente está chegando ao fim de mais essa edição do Leia Guarapava. Quero agradecer, Luciano, pela sua participação hoje aqui. Muito obrigada, gente. Eu adorei. O Leia Guarapava é um projeto experimental que a gente faz com a orientação da professora Laís Nascimento. A edição é do Birajara Peste Garbim e minha. Siga o Leia Guarapava no Instagram, no Facebook, tem a página Leia Guarapava e também no YouTube. Leia Guarapava em tudo. E no Spotify também tem. Também, pode procurar. No Apple Music também tem tudo. Tchau! Tchau! Até a próxima!